Então, nós temos aqui um convidado muito especial que é um servidor público, é um advogado impedido, ele é professor de direito, ele é diretor acadêmico do projeto Direito nas Escolas e é um defensor de uma sociedade rica em valores. Ele acredita que o Brasil despertou e luta para sair da lama que tentou engolir a nação. E sob as bênçãos de Deus, ele defende a pátria, família e a liberdade, tendo como arma a verdade. E com vocês, o doutor Leandro Costa. Boa noite, Carlos. É uma satisfação imensa estar com você, com a tua audiência aqui nessa live. Muito obrigado pelo convite. Doutor Leandro, o que lhe trouxe até onde o senhor está hoje, né, como um respeitável e atuante defensor do conservadorismo? Então, Carlos, o que acontece é que há tempo eu venho observando um avanço, porque essas pautas já estão aí trabalhando há muito tempo, mas eu venho observando um avanço do que a gente chama de agenda desperta. E isso permite que um grupo, uma elite financeira, ele venha a dominar a sociedade corroendo as suas bases. Ou seja, eles, diferente do bloco eurasiano, que é mais militarizado, ou a defesa aí de um califado, que tem uma questão mais religiosa, esse grupo ele é até mais perigoso, porque ele não vai tomando o poder pela força, ele vai corroendo bases. Ou seja, ele vai destruindo a história, valores, princípios, aquilo que nós chamamos de pedra fundamental. Eles tornam o indivíduo, de certa forma, hipersensíveis, né? São pessoas hipersensíveis que se tornam cada vez mais indefesas. Isso é perigoso porque, ainda que o projeto de poder deles não se concretize, eles vão enfraquecer a sociedade a tal ponto que até esses outros grupos que eu citei, como os eurasianos, né, e a quem acredita no califado, eu não vou generalizar que uma religião, digo um grupo específico, vai pegar um Ocidente quebrado, que é o que a gente está vendo na Europa. Então, isso já vem de uma questão que enfraquece toda a sociedade. Essa divisão em sectos, ele vai criando, né, como posso dizer assim, o próprio nome diz, né, setores que usam dessa subserviência em troca de aceitação. A pessoa, para ser aceita, é obrigada a aceitar essa agenda, é obrigada a se curvar, e eles tratam aquelas pessoas que não querem se curvar como adormecidos, assim se julgando iluminados, e por isso eles falam despertos, né, acordados, podem traduzir da mesma jeito, a ponto de conduzir a sociedade pelo caminho que eles querem. Ou seja, é algo muito perigoso, porque essas pessoas vão realmente se desconectando da realidade. E o ponto central é esse: se desconectar da realidade. Porque uma vez fora da realidade, eu posso moldar as pessoas a acreditarem no que eu quero, muitas vezes mudando a linguagem, a gente percebe muito isso, mudando a linguagem, ressignificando palavras, eu consigo fazer com que a pessoa tenha ódio por algo ou ame algo que ela nem sabe o que significa. Isso é muito perigoso. Ou seja, o maior adversário hoje da pauta woke, que eu prefiro chamar de desperta, até porque vai ficar mais claro, hoje é a realidade. E nós precisamos, se nós não queremos guiar a sociedade, minha ideia é o contrário, é que cada um consiga pelo menos enxergar. E aí cada um vai tomar a sua decisão. Cada um vai enxergar o que essa pauta está conduzindo. Perfeito, mas como é que o senhor tem saído do discurso para a prática nesse desafio, né, nessa empreitada aí em prol do conhecimento e da cidadania? Essa pergunta é muito interessante. Por quê? O discurso ele é muito importante, mas é preciso que algumas coisas sejam colocadas em prática. E nesse momento que é turbulento, nosso esforço central é despertar as pessoas. É como eu falei, eu não quero que a pessoa pense o que eu penso. Eu quero que a pessoa busque buscar informação, buscar esclarecimento, e a pessoa vai naturalmente vendo onde está a verdade. Ou seja, até porque a verdade, né, a realidade ela é única. Eu posso ter um campo de visão diferente. Eu posso estar olhando por um ângulo, o senhor está aqui olhando por outro. E aí eu estou olhando de um lado, a pessoa do outro. Para alguns no mundo é dia, para outros é noite. Mas a realidade é uma só. É aquele mesmo sol, aquele mesmo mundo. Então isso não vai ser alterado pela vontade de um político. Quando a pessoa começa a entender que a política, o direito, tudo isso, ele tem que, e até a própria linguagem, ele
ele serve à humanidade. Eu costumo dizer, o direito ele regula o que está acontecendo, mas ele não cria as coisas, ele não cria a realidade, ele nem pode distorcê-la. E hoje a gente vive nisso. Isso é muito perigoso. Quando a pessoa desperta, ela, na verdade, quando a pessoa entende que a verdade é a única resposta, que eles consideram adormecidos, na verdade é aí que a pessoa se livra dessa agenda que, na verdade, é uma prisão. Então, por isso, tem que produzir conteúdo. Foi daí que surge a nossa ideia, né, que é a revista Conhecimento e Cidadania, que ela é, na verdade, uma forma de se comunicar, de colocar as nossas ideias para crítica também. Eu não tenho problema que apontem erros, até porque eu posso me corrigir, colocar as nossas impressões para que as pessoas façam uma crítica, tenham uma opinião própria e, principalmente, confronte mesmo, confronte o que aquela revista A está falando, o que a B está falando, o que a imprensa está falando, o que está sendo dito na mídia, digamos assim, descentralizada. Isso é interessante. Não é porque tem uma chancela de uma grande emissora, ou mesmo do governo, que é uma verdade absoluta. Porque eu sei que verdade absoluta é redundante, mas que é uma verdade. Eu tenho que buscar a verdade. Verdade, ela está ali, mas muitas vezes as pessoas tentam encobrir. E assim, o meu primeiro passo, que não era nem tão focado nessa visão política, eu fui entendendo conforme tal, foi a criação de um projeto, que era o projeto de Direito nas Escolas. E era justamente para levar o conhecimento à criança e adolescente sobre como funciona o direito, estrutura de Estado, coisas do tipo. E aí, nesse decorrer, a gente acabou esbarrando com uma necessidade muito maior. Eu, no início, um blog, depois, através de tentando ajudar as pessoas, a gente tentou fazer uma revista, e daí surgiu realmente a revista, que hoje ela conta com voluntários, mas a gente tem produzido mensalmente aí muito conteúdo e trazendo as pessoas a refletir, buscando trazer a refletir. Perfeito. Muito interessante. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente como é que é esse projeto Direito nas Escolas. Esse é um projeto que ele nasce ali em 2017 e ele vem com a seguinte proposta: é que as crianças e adolescentes tivessem uma noção de direito. Não é uma formação acadêmica em direito como é feito numa universidade, até porque aquilo ali já é uma coisa mais a fundo, mas é uma noção. Porque assim, eu não preciso ser médico, mas eu tenho que ter uma noção de biologia, saber pelo menos quais são os tipos sanguíneos, né? O que é um sistema. Na época eu aprendi digestivo, agora parece que já é um reformulado para digestório, enfim, respiratório, coisas do tipo. Da mesma forma que eu tenho que ter uma noção de matemática. Então, é essa noção do direito. A busca é a noção do direito. É que a ciência jurídica tivesse uma noção, até para que a gente possa entender, porque muitas vezes a gente escuta no meio de mídia, aconteceu isso. E as pessoas falam assim, não, mas eu não sei o que é, eu estou aqui totalmente alheio. E a pessoa tem o mínimo, para saber que um governo do Estado não é subordinado ao governo federal, como muitos acreditam, que um município também não é subordinado ao Estado, ou seja, que cada um tem a sua autonomia, que judiciário, legislativo, cada um tem o seu papel. Então, a preocupação era muito grande nesse sentido. Era muito grande nesse sentido. E nós fizemos esse projeto. Nós chegamos a colocar ele, digamos assim, em prática. Teve um laboratório no orfanato aqui para crianças, orfanato aqui em Jacarepaguá, e também no Centro de Formação da Polícia Militar também teve um laboratório, já eram adolescentes. E o resultado é muito interessante, porque eles começam a participar e começam realmente a desenvolver o que a gente, no direito, chama de raciocínio jurídico, ou seja, começar a trazer o direito para a realidade, isso aqui eu consigo entender juridicamente falando, e começa a tirar esse véu, porque essa ignorância contra o direito também faz a gente acreditar muitas vezes em tudo. Isso é muito complicado. Também tivemos algumas experiências ali de laboratório em sala, e foi bem interessante. Foi um projeto bem interessante que começou em 2007. Atualmente, eu explico depois, mas atualmente ele está parado, com as atividades paradas. Sim, mas na prática, né, como é que esse projeto, que me parece ter um propósito muito interessante, como é que ele se materializa, né? Como é que ele acontece nas escolas?
Então, na prática, ele era em sala de aula. No orfanato, ele era em sala de aula. No centro de formação, também em sala de aula. Entretanto, no centro de formação, para atender algumas escolas do interior, salvo engano, Bahia, Minas e Maranhão, tinham escolas que recebiam essa aula em vídeo. A aula era transmitida para eles em vídeo. Então, era como se fosse aqui uma live e era transmitido para essas escolas. E, além das aulas em si, são colocados, alguns pontos foram colocados. Por exemplo, no orfanato, que tive até mais tempo, e eram crianças de 9 a 12 anos, eram crianças mesmo, não eram nem adolescentes. Nós chegamos a fazer simulação de julgamento. Coisas simples, não tinha crime, coisa do tipo, era assim, para dar uma ideia aqui, eu coloquei uma disputa entre interesse público e privado, depois eu coloquei uma questão histórica também, ou seja, resumidamente aqui, só para ilustrar, a desapropriação de um imóvel, eu dividi a turma entre quem ia julgar, quem ia defender a desapropriação, que era para passar uma ponte, e quem ia defender, quem ia contra essa desapropriação. Mas aí também eu botei um valor histórico no imóvel para poder ter toda essa discussão. A importância não era ganhar, era convencer, era argumentar. Isso foi bem interessante. Isso foi uma coisa bem interessante, além de até questões de prova, que eu também fiz essa experiência e tive alunos, aí já os alunos do ensino médio, tive alunos que tiveram um desempenho que eu considero alarmante, no bom sentido, a ponto de advogados falar: Leandro, essa questão está muito pesada, essa questão está muito difícil. Os alunos não tem como ter feito isso. Eu falei: fez, e eles realmente tiveram digamos assim, esse desenvolvimento aí que me deixou até espantado nesse sentido. Excelente iniciativa. Eu acho, inclusive, aliás, eu tenho certeza que alguma dessas pessoas, alguns jovens podem ter sido aí, né, nesse processo, podem ter definido ali, né, a vocação dele. Isso é muito interessante, especialmente pelo fato dele já conhecer ali, o que o direito representa na vida das pessoas. Agora, qual que é o status desse projeto hoje e como é que as pessoas podem contribuir? Hoje o que acontece? Hoje o projeto ele não está funcionando. Por quê? Por vários fatores. Há uma carência de sala de aula para ter uma estrutura. Há uma demanda de tempo mesmo, porque eu também tenho o meu próprio trabalho, tenho a revista, então há uma demanda de tempo que é muito grande. E eu tive que parar, até porque eu estava reformulando, porque se for analisar o livro, né, que foi o que deu origem lá, é a base do projeto, que é homônimo, né, Direito nas Escolas, o livro que nós lançamos em 2017 também, esse livro ele focava no direito constitucional. Só que com o desenrolar das aulas, nós percebemos que outras matérias deveriam ser introduzidas, principalmente direito civil. Isso é muito importante para o que é um convívio, né? Relação interpessoal. Mas aí paramos para refazer, porém hoje nós estamos sem essa estrutura. E honestamente, agora aí eu vou fazer uma confissão. Eu também não eu tenho um certo receio de delegar o projeto. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas acabam usando para fazer o proselitismo político. E, por mais que eu me interesse pela questão política e tal, não é um projeto que eu pretenda dar essa roupagem. Claro, uma vez que eu defendo pautas do conservadorismo, eu acabo tendo uma visão mais jurisnaturalista do que jurispositivista. Mas isso vai influenciar no dia a dia. Mas eu tenho medo do proselitismo político. Ou seja, delegar um projeto desse, ele acabar se tornando mais nocivo do que benéfico. E isso eu fui alertado, inclusive, quando eu apresentei esse projeto, eu tive a oportunidade de entregar um livro, apresentar esse projeto para o anterior presidente da República, e ele me alertou para isso. Ele falou: pô, é um excelente projeto, gostei muito, mas cuida para não cair em mãos erradas. Então, aquilo ficou ali, e eu sem viabilidade técnica, né? E tempo pessoal, estrutura para colocar em prática, eu preferi hoje estar parado totalmente as atividades do curso. Porque a revista também toma muito tempo. Entendido. Doutor Leandro, eu sei que o senhor, dentre seus vários projetos, existe um que é voltado
para a saúde. Fala um pouquinho desse projeto para a gente. Esse projeto, era voltado para a saúde, ele é da época que eu fui candidato, e eu tive um contato com um professor de educação física, um instrutor de educação física, e a gente debatendo sobre o tema, levantamos uma possibilidade. Por quê? Porque uma das coisas que esse professor falava muito era que a saúde é vida, a saúde, né, e a educação física é importante para a saúde, é muito importante para a vida, ou seja, quem faz uma atividade regular, ele falava sobre isso, assim, no sentido de incentivar. E aí, qual era a ideia desse projeto? Era entender que a educação física é, de certa forma, uma atividade de saúde. Como eu sou favorável a menos imposto, eu não sou a favor de Estado fraco, eu sou a favor de Estado pequeno, que ele seja muito bom naquilo que ele tem que fazer, justiça, segurança, defesa civil. Mas ele não, na hora de imposto, quanto mais eu puder reduzir, melhor. Então, eu juntei uma coisa com a outra e falei, pô, por que, que o cara não pode hoje colocar uma academia no imposto de renda? Eu sei que pode, mas o abatimento vai ser ridículo. Eu já pensei em colocar como sendo um plano de saúde, que teria o mesmo peso. Ou até mesmo personal trainer, outras atividades físicas nesse sentido. Inclusive, a empresa que fornecer poder abater. Vamos supor, uma empresa que tem uma atividade física para os empregados, ela possa abater isso, ela possa pegar e usar isso para desconto. Assim como um plano de saúde que queira oferecer isso também ser incentivado. Ou seja, eu, como plano de saúde, eu vou ter um benefício para o cara ter um personal trainer, porque alguns planos cobrem o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, até em casa. Então, seria interessante incentivar. Por quê? Isso é prevenção. E se a pessoa tem uma atividade física regular, ela vai para menos no hospital. Até para o SUS, para quem fala de SUS, é melhor, porque o SUS vai ter menos gente precisando do SUS. Então, essa renúncia fiscal, ela não é só bondade. Eu vou ter muito menos uso do SUS. Logo, o governo já economiza nesse sentido. O povo mais saudável, digamos assim. Então, a ideia era essa. Era incluir na atividade física, tanto para plano de saúde, quanto para outros descontos aí que viável. Além do profissional liberal ali, o instrutor de corrida, desonerar, por exemplo, clubes onde tenha porte, clube de, por exemplo, corrida de orientação, aquela turma que faz isso, ter uma desoneração mesmo. O clube tem uma vantagem, não digo clube empresa, digo clube no sentido para quem frequenta. Né? Eu digo o local onde a pessoa vai praticar esporte. Mas que também pode beneficiar o clube empresa no sentido de futebol também, que eu não me importo, não. Eu acho que a renúncia fiscal, quando for incentivar a saúde, e nesse caso, um local que tenha uma piscina, ela é válida, porque o povo mais saudável gasta menos com saúde. Interessante esse projeto, viu? É, acho que ninguém havia pensado nele antes. Então, eu acho que é o caso de se levar aí ao conhecimento das autoridades competentes, não perder de vista essa proposta aí, que me pareceu muito interessante. E, aproveitando o ensejo, né, já que a gente está falando de saúde, eu acho oportuno lembrar que aqui na nossa empresa, a Ucabanco Treinamento e Desenvolvimento Limitado, a gente tem serviços online de análise corporal, de hold familiar, que é aquele serviço que evita o trauma do inventário. A gente tem serviços de nova medicina germânica e temos serviços presenciais de odontologia e medicina bioenergética. E nesta última, a gente ajuda aí na ressignificação de traumas de uma forma assim bem rápida, simples, indolor. E a gente usa uma técnica que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas, porque em 100% das vezes a gente obtém um balançamento energético com base no quê? Na prioridade que é definida pela inteligência do próprio corpo. Então, é o próprio corpo quem direciona aí o procedimento na ressignificação de traumas. Traumas que podem ter ocorrido ontem, 10 anos atrás, 20 anos atrás, ou mesmo lá na gestação. E esses traumas, eles fazem as pessoas a irem dormir com a fisiologia defensiva, de estresse.
E aí, obviamente, que o sono não é reparador. E como o corpo ele não foi projetado para ficar em estresse por muito tempo, ele acaba entrando em colapso e aí sobrevêm as doenças. Por quê? Porque o sistema imunológico ficou comprometido. E esse comprometimento se deve ao fato de que a energia estava concentrada na parte músculo-esquelética do corpo para enfrentar um estresse. Estresse esse que é decorrente, muitas vezes, de uma memória apenas. Então, a técnica elimina de forma muito eficaz aí os registros negativos de memória que possam estar impedindo as pessoas de se autocurar. Então, quem quiser conhecer um pouco sobre a medicina bioenergética, é só acessar o site www.ucavango.com, porque com esse acesso você vai entender como funciona essa técnica e, inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade para mencionar que, aproveitando a, o alcance dessa live, eu queria informar que as pessoas que foram atingidas, né, pelas enchentes do Sul, os nossos companheiros, os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, eles vão ter conosco, né, um atendimento gratuito online que a nossa empresa consegue disponibilizar para aquelas pessoas que quiserem acessar os nossos serviços. A gente vai estar dando esse atendimento gratuitamente, ok? E agora, doutor, eu queria saber, na sua visão, a respeito aí da influência negativa das novas ideias da sociedade ocidental que foi mencionada aí no início da sua introdução. Como é que é isso? Justamente, Carlos, o que acontece é a gente tem uma sociedade, né, ocidental, principalmente, porque a sociedade oriental é um pouquinho mais resistente a isso, até porque outros projetos de poder estão em pauta lá, como eu citei o Eurasianismo e a questão do califado. Já tratamos sobre isso até na revista. Só que o que acontece? Essas agendas despertas, que são consideradas ideias modernas, ou, como o pessoal fala, progressistas, mas, na verdade, elas tendem a corroer valores. Elas vão enfraquecendo o valor tradicional, nós vamos perdendo nossa identidade. Aquilo que nós. Eu chamo, não, né? O que nós chamamos de legado. Nós corrompemos a nossa herança. Então, a gente perde a identidade. E o ser humano, quando ele vai perdendo essa identidade, ele acaba criando, como a gente assiste aí, uma empatia artificial. É uma coisa assim, eu só tenho empatia com a câmera ligada, mas eu no meu dia a dia eu não tenho. Por quê? Porque eu não tenho valores, eu não estou preso a nada. Então, numa oportunidade de ter uma vantagem, a pessoa acaba fazendo isso. Ou fica hiper, digamos assim, é uma hipersensibilidade também que é incentivada para que a pessoa tudo se coloque como vítima ou sendo atacada por algo. A pessoa ela se vê vítima de tudo, até porque ela quer se colocar como vítima para depois obter muitas vezes uma vantagem ou um afago. Infelizmente, as pessoas hoje estão tão carentes que um afago já está valendo muito. Então, a pessoa, o que se chama sentimento de pertencimento, ser acolhido num grupo, faz ele renunciar a muitas coisas que para ele são caras. Eu vou até abrir um pouquinho mais essa questão. Eu peço licença aqui, porque foi falada essa questão do Rio Grande do Sul, e eu não estou nem querendo fazer uma questão política polarizada, mas existiam pessoas que estavam nitidamente no campo da política, defendendo um lado. E quando elas se incomodaram muito, quando viram um certo. Aquilo que eles julgaram, não vou nem falar aqui para não complicar, mas que eles julgaram ser um descaso, essas pessoas começaram a ter uma reação arredia a esse lado que elas estavam ligadas. Então, assim, inclusive sendo acusadas de terem trocado de lado. Né? Agora você virou para o outro lado, enfim. Então, muitas pessoas que sempre defenderam pautas progressistas ali se sentiram muito incomodadas, porque elas falaram, não, passou do limite. E quando a pessoa vai fazendo tudo por aceitação, tudo para aceitar essa agenda, se curvando a coisas que ela não acredita, uma hora a realidade vai chegar, porque todos nós, por sermos humanos, a gente acaba tendo um limite. E quando a gente vai negando a realidade, a pessoa acaba ultrapassando esse limite, negando esse limite. Não, eu tolero isso, eu tolero aquilo, eu tolero tudo, e vai chegar um ponto que vai chegar no intolerável, você vai querer voltar, e aí
tratamos disso na revista também, é o que o americano chama de point of no return, ou seja, o ponto em que eu não consigo mais voltar, porque eu já avancei mais numa pauta. Eu já aceitei demais me curvar para coisas que eu não acreditava, mas eu não vou conseguir voltar. E esse enfraquecimento é muito perigoso. Contra isso, nós temos que agir, nós temos que, por incrível que pareça, resgatar algumas pessoas que estão se considerando do outro lado, mas porque elas não sabem o mal que está chegando neles. Como muita gente diz, né, a União Soviética foi o que mais matou russo. Foi o O que que o senhor acha mal. que está por detrás disso tudo aí? Bom, eu acho que, acima de tudo, é um plano de poder. Eu não vou dizer que é uma família X e tal. As pessoas até têm as suas teorias, eu prefiro aqui não devagar, mas as pessoas vão entender onde eu quero chegar. Há um plano de poder, porque eu tratei isso como Torre de Marfim. Detalhe, tanto o nome de esperto quanto o nome Torre de Marfim eu conheço desde a década de 90, mas nunca associei à política, tá? Numa oportunidade eu tenho que fazer uma pesquisa mais a fundo, mas vou explicar isso. Isso já era divulgado na cultura, digamos assim, alternativa, desde os anos 90. E o que acontece? A Torre de Marfim, academicamente falando, é aquele centro que se coloca acima de tudo, por isso que ele tem a Torre de Marfim, para dar a ideia de que é algo mais limpo, mais iluminado do que os outros. E esse grupo, essa elite, ela vai espalhando as suas pautas. E aí vai passando como se fosse um sinal de rádio que vai pegando de antena em antena até chegar nas pessoas. Às vezes não chega do jeitinho que eles querem, mas vai chegando. E essa Torre de Marfim é um grupo pequeno, que ela vai se reproduzindo através de outras torres. Então, quando normalmente a gente está vendo alguém defendendo pautas progressistas bem translocadas, essas pessoas são só um mensageiro. Alguma coisa já foi pensado. Recentemente falaram sobre uma autorização para aborto já com 8 meses de gravidez. Aí um amigo brincou e falou assim, pô, daqui a pouco vai ser com 10, com 11. Eu falei, não, já tem gente escrevendo sobre aborto pós-parto. Depois deu uma olhada, isso é chocante. Mas já tem gente escrevendo sobre isso. O aborto pós-parto, que é um infanticídio, mas porque tudo isso é uma pauta que vai avançando, e vai avançando, e vai avançando. Porque quem está lá no comando vai jogando aquilo que vai sendo testado. E se for aceito, eles avançam. Se não for, eles fazem um breve recuo. E esse é o problema. A nossa sociedade está ficando frágil, está ficando fraca. E isso é um terreno fértil para um autoritário. É muito fácil alguém se aproveitar das pessoas enfraquecidas e que não estão dispostas a lutar por nada. Eu cheguei a ler alguns dos seus artigos na revista Conhecimento e Obrigado. Cidadania, e eu gostei tanto que eu pediria que o senhor falasse um pouquinho sobre, por exemplo, aquele artigo que fala sobre a sopa de pedra. Sopa de pedra. É um artigo interessante. O que acontece? Muitas vezes eu busco um conto antigo, uma mitologia, para tentar ilustrar para cá. Não é uma peculiaridade minha, né? Porque outros autores ali fazem isso. Claro que a gente tem autor que é professor de história, então ele tem a riqueza para trazer um evento passado para o momento atual, mas eu tento trazer muito desse tipo de conto. No caso da Sopa de Pedra, ele é baseado, na verdade, em duas histórias, né? Porque existe uma versão mais difundida em Portugal e uma mais difundida no Brasil. E a versão portuguesa, ela fala de um monge que ele chega numa ilha, vou falar aqui bem resumido, ele chega numa ilha, não, numa vila, e ele pedindo, né, ele era um monge franciscano, então ele não tinha posses, ele pedindo alguma coisa para comer, ninguém dava. Então ele começa a cozinhar uma sopa de pedra. E as pessoas vão se reunindo para assistir aquilo, ele fala da sopa de pedra, ele pede um ingrediente aqui, outro ingrediente ali, as pessoas curiosas vão dando, e ele fala, ó, ela pode ser comida só água e pedra, mas fica melhor se botar um tempero. Isso, ele vai colocando os ingredientes e no final as pessoas comem aquela sopa e ele dá uma lição naquelas pessoas que é sobre caridade, sobre como juntar esforços pode fazer algo bom. Só que em momento nenhum ele rouba, em momento nenhum ele toma. E aí é onde a gente tem que distinguir a caridade como deliberada ou a pessoa querer distribuir riqueza, que é uma imposição. E quando a gente distribui riqueza, a gente pode estar tirando de onde não tem ou de onde não há plano de distribuir. Ou seja, muitas vezes o Estado, quando ele vai distribuir riqueza, ele tira de um lugar e coloca em outro.
Só que o teu plano precisa daquilo ali. E eu estou quebrando as tuas pernas para dar para alguém. É um planejamento central, eu acabo tirando de você, colocando para outra pessoa. Essa pessoa, às vezes, vai receber aquilo ali momentâneo, mas não vai ser duradouro. E você vai perder o que você, às vezes, poderia fazer para frente. Fora que, se a caridade for voluntária, seja caridade, né? Senão não é caridade, é redistribuição de renda. Eu não posso nem dizer que é caridade. Quando ela é caridade, é diferente, porque aí a pessoa faz de coração e a pessoa dá de exemplo. Porque quando o Estado faz, ele faz para ganhar voto, ele faz para estar no poder, ele tira o teu e dá para outra pessoa e pronto. Agora, quando você faz, o teu exemplo ele também é contagiante, no sentido de fazer bondade. Mais uma vez, a gente fala da questão do Rio Grande do Sul. Olha a comoção do cidadão comum em fazer alguma coisa, em dar alguma coisa, em entregar. Ou seja, as pessoas, um foi comovendo o outro. Teve governo, tem o governo, mas a comoção do cidadão foi muito maior. Quantas pessoas se deslocaram de outros estados para lá? Quanto de donativos chegaram? Chegou donativo de Portugal. Ou seja, para ver como a comoção, ou seja, a caridade pura, ela tem muito mais valor. Porque ela sim faz eu querer participar daquilo. A imposição não. A imposição é praticamente o sequestro de você, dou para outro. Muitas vezes porque eu quero um favor daquilo ali. Isso fica muito corroído. E esse monge, ele dá essa lição. Ok, essa é a versão lusitana. E como é que é na versão brasileira? A versão mais difundida no Brasil, né, ela é um pouquinho diferente, porque no lugar de um monge tem a figura do Pedro Malazarte. Esse Malazarte ele deriva de artes do mal, né, é uma flexão ali da palavra, que é meio engenhosa por parte do autor. E esse caso, na Sopa de Pedra, já é diferente, é uma pessoa, uma senhora, em alguns pontos é uma bruxa, em outros é uma senhora, que é muito sovina, então ela não divide nada, ela não ajuda ninguém, e ele para na porta do quintal dela e começa a fazer a tal sopa de pedra. E ela, curiosa, ela quer entender, ele fala, não, eu faço sopa de pedra porque eu não preciso gastar nada, eu não preciso comer uma carne, não preciso gastar um legume. Ele incentiva ela a ter uma economia muito grande. E aí ela vai querendo assistir aquilo. E ele faz a mesma coisa no monge. Um legume, uma carne, isso, aquilo. Fica melhor, não é obrigatório, mas fica melhor. E ela acaba fazendo tudo. No final ele come a sopa, dá um pouco para ela. E ela fala assim, mas aí as pedras? Ele, não, a pedra não é para comer, não. A pedra, na verdade, era só para enganá-la, né? E aí o alerta que eu faço no texto, nessa parte, é em relação à promessa fácil. É em relação às pessoas que estão achando que vão enriquecer fácil, que está entrando em jogo de aposta de cabeça, que está entrando em determinadas pirâmides aí, achando que tudo vai pelo caminho mais fácil, que acha que o governo vai te dar alguma coisa. De certa forma, muitas vezes, alguns políticos, não vou dizer que são todos, eles também são a sopa de pedra. Eles também vão te dar uma sopa de pedra. Eles vão pegar tudo que é seu, vão cozinhar numa pedra, comer a metade e te dar a metade. Só que eles só colocaram pedras, nada dali prestava. Então, as pessoas, às vezes, com promessas, eu quero isso, eu quero aquilo, vai acabar sendo enganado por um Pedro Malazarte, que sempre vai aparecer. Essa figura aparece em tudo quanto é lugar. E o meu alerta é para isso. Cuidado com facilidade, cuidado com promessas que não serão cumpridas, para que as pessoas fiquem esse alerta aí. Agora, tem um outro artigo também que eu gostei muito, que foi um artigo que fala sobre a parábola do filho pródigo. Sim, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, né? Ele, a parábola em si já é genial, né? Até porque tá na Bíblia, é acima da nossa capacidade. Mas a parábola em si, eu quis destacar porque ela traz três figuras em especial ali. Ela traz o filho pródigo, o irmão dele, que eu chamo de justo ali, né? E o pai. O pai ali simboliza Deus, né? E o filho justo, ele simboliza os justos mesmo. E o pródigo é aquele cara que ele vai buscar, eu vou buscar, vou me enveredar, eu vou cair no mundo. E ele é muito dessa galera aí que busca um caminho mais fácil, dessa galera que não quer enfrentar as dificuldades da vida. Essa
que adere a esses grupos em troca de pertencimento, de aceitação. Só que ele vai a um estado de falência, ele gasta tudo, ele vai dilapidando patrimônio, ele vai em estado de falência. E depois ele volta para o pai e ele pede só para ser empregado pelo pai, porque onde ele estava empregado já naquele estado lá de falência, ele era tratado pior que os porcos. E o pai dele já não tratava ele assim. E aqui dá para fazer um paralelo interessante. O pai, que simbolizando quem ele simboliza, ele não tratava os empregados como o outro tratava. Ou seja, a aparência de facilidade vai te dar um futuro pior do que qualquer um que você imagina. Mas, enfim, e o pai acaba aceitando ele normalmente, não trata ele como empregado, trata ele como filho, porque vê o arrependimento sincero nele. O justo, ele interpela, e ele fala assim, você tem que vir sempre comigo, porque o pai, ao receber o mais novo, né, se eu não me engano, o pródigo, ele faz uma grande festa, e ele fala, pô, nunca me deu essa festa. E ele fala, não, você teve sempre comigo, você sempre foi justo, a tua herança está aqui, você já está, o teu lugar já está aqui, você nunca se afastou. Então, eu não preciso comemorar a tua volta. Eu não preciso comemorar que você voltou, porque eu nunca te perdi. Mas não fica chateado que eu estou comemorando para ele, porque você eu nunca perdi. Então, ele diz ali que um justo não tem que se incomodar quando um pródigo é salvo. Por quê? O justo, ele está sendo justo. Então, ele nunca se afastou. Pelo contrário, nós temos que comemorar quando o pródigo é salvo. Essa experiência que está tendo aí vai salvar muita gente. Muita gente não só física, mas a alma de muita gente. Tem muita gente que estava enaltecendo uma coisa porque foi enganado. Vai salvar muita gente. Muita gente vai ser salva na cabeça por ver o que está acontecendo. Então, isso tudo acontece. Porém, no texto, eu vou além, porque eu explico o seguinte: como ali o pai ele simbolizava Deus, ele consegue sentir um arrependimento sincero. E aí as pessoas confundem que ser pródigo e fingir arrependimento vai te resolver os problemas. Ou seja, existem os pródigos de verdade, que é como trata a nossa legislação, né? Aquele que torra tudo que tem, gasta tudo, ou seja, ele vai dilapidar o patrimônio, fazendo mal não só a ele, mas também a quem o cerca, porque ele muitas vezes é dilapidar o patrimônio da família. E aí vai deixar os filhos em situação ruim, a esposa em situação ruim, se for a esposa, o marido, enfim. Então, isso também é um alerta para quem está dilapidando não só patrimônio, que o maior patrimônio que a gente tem é a nossa moral, é a nossa integridade. Isso é mais importante do que o patrimônio material. E esse, quando é dilapidado, e a gente pode ver a entrega às drogas, né, a todo tipo de degeneração, isso é dilapidar o nosso maior patrimônio, que é o que a gente é. E isso vai arrastando a família de todo mundo para baixo. E a salvação vai vir pelo arrependimento sincero, mas o arrependimento sincero não é um caminho tão fácil quanto as pessoas acham. E aí eu cito aí a tal da síndrome de Peter Pan, que é o cara que ele se recusa a amadurecer e ele acaba seguindo cada vez mais, ele vai entrando nesse buraco, né? Ele vai dilapidando o que ele tem de principal. Vou aqui colocar de uma forma bem superficial, mas dilapidando a própria alma, né? Vamos dizer assim. Ele vai se degenerando e pode ser que ele não consiga ter forças para buscar um perdão verdadeiro, porque isso é muito complicado mesmo. Então, é importante a pessoa entender que amadurecimento é necessário, enfrentar problema é necessário, problema não se varre para baixo do tapete. Então, isso é muito importante, isso é algo que eu acho que a essência do texto é trazer esse aviso final. Até porque a parábola em si já é irretocável, ela é um ensinamento divino. Eu só aproveitei para tentar alertar mais pessoas que às vezes estão vivendo como pródigo e não sabem. Perfeito. Tem também um artigo que achei muito interessante, porque ele faz uma comparação entre o mito de Adonis, lá da mitologia grega, e com as questões atuais, as questões contemporâneas de governança, de desarmamento civil, controle de espécies invasoras, como o javali, por exemplo. Eu achei o texto muito criativo e didático. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso para a gente. Esse texto aí, eu até usei o javali, né, porque o javali realmente é simbólico lá na lenda, mas ele também é um problema que a gente tem aqui no Brasil. E esse texto aí, ele trata de dois problemas ao mesmo tempo.
Para quem não conhece muito de Adonis, ele era muito belo, então Afrodite se encanta por ele, isso desperta o ciúme de Hades, que era o deus da guerra. E a lenda aí vai variar um pouquinho. Uns dizem que o Hades manda um javali monstruoso para matar Adonis, e outros dizem que ele mesmo se transforma em javali. Mas isso não é uma questão tão relevante assim. A questão é, o Adonis ele acaba sendo morto por esse javali. Por quê? Porque ele desperta o amor de Afrodite e, consequentemente, a ira de Hades. E onde eu trouxe o problema principal aí? Primeiro que nós não podemos estar indefesos contra o mal, que é essa questão da política de desarmamento. Quando a pessoa fala, não, vamos desarmar, vamos ficar frágil, é faltar a defesa contra o mal. Mas a principal é que, em dado momento, havia um esforço, está lá no texto mais detalhado, havia um esforço muito grande para restringir a caça ao javali. E para quem não sabe, o javali no Brasil é uma espécie invasora, ele não é natural daqui. Ele ameaça, inclusive, os animais próximos a ele que nós temos no Brasil. Só que ele destrói plantação, ele ataca pequenos animais, como até galinha, coisa do tipo. E ele também destrói, por poucas pessoas sabem, nascente, porque ele revira a terra, ele consegue destruir nascente, ele destrói a mata nativa, passa doenças para os porcos de fazenda e passa doenças para os queixadas e catetos, que seriam os análogos dele aqui no continente americano. E restringir essa caça, sabendo que o Estado não vai dar conta. Na verdade, assim, é comum ver vídeos nos Estados Unidos onde os próprios fazendeiros não dão conta. E eles lá caçam de fuzil, com rajada e tudo, eles não dão conta. É um animal que se reproduz muito rápido e ele é extremamente agressivo. Ele aqui não vai ter um predador. O grande felino que a gente tem aqui caça sozinho, diferente da África. No caso que na África o leão caça em bando. Então, aqui é diferente. Então, quando a gente restringe isso, não só a gente está deixando a pessoa indefesa, e aí eu posso comparar esse javali a N outros ataques que um ser humano pode sofrer, até numa grande cidade, mas nós também temos o risco de destruir lavouras, criação de animais, coisas do tipo. E isso é perigoso, porque nós vamos criar um desabastecimento. O que alguns, já criticando ali, né, os gases emitidos por animais e tal, já defendem um desabastecimento de certa forma. Isso é muito perigoso. Por quê? Uma pessoa incapaz de ter o mínimo, ela não vai poder discutir aprofundamentos. Vejamos, uma pessoa que ela não sabe o que vai comer amanhã, ela está preocupada com quem ela vai votar para prefeito? Com uma lei que está sendo aprovada? Não. Eu vou reduzindo ele, tem a chamada pirâmide de Maslow, né, que é a pirâmide das importâncias, e na base dela está ali as necessidades fisiológicas. Se eu reduzo o indivíduo às necessidades fisiológicas, ele não vai se preocupar com ascensão profissional, com ascensão acadêmica, com questões políticas e filosóficas. Como que eu vou querer discutir um amadurecimento, como a gente propõe na revista, um amadurecimento filosófico, político, social, através do indivíduo, um amadurecimento social, se a pessoa não tem o que comer, não tem banheiro, a pessoa está com a necessidade básica. Então, quanto mais eu destruo lavouras, criação de animais, e por uma espécie que é uma praga, mais eu vou levar as pessoas para a miséria. E as pessoas na miséria não vão discutir assuntos mais aprofundados, elas vão ficar literalmente rasas, porque elas estão em estado de miséria. O que o cara tem que se preocupar é se ele vai ter o que comer amanhã ou não. E o caso do javali, ele é isso. Ou seja, é uma força maior que o Hades aí representa, que, querendo o poder, e aí eu vou colocar o poder, o amor de Afrodite, ele vai destruir aquele ser humano através de uma besta, que é o javali, e pode se colocar em qualquer interpretação, ou seja, qualquer mal que eu possa fazer àquela pessoa, e ela em defesa, principalmente se ela estiver desarmada. Interessante. E, por fim, eu gostaria que o senhor falasse sobre o mito grego de Dédalo e do seu filho Ícaro, que eu também achei muito interessante. Esse a gente tem como resumir mais um pouquinho, porque esse é um, creio eu, né, que Ícaro já é uma mitologia até bem mais conhecida. É o caso, o inventor Dédalo, né, ele criou o labirinto onde o rei Minos prendeu o Minotauro. Mas ele desagrada ao rei, até porque é ele que dá o novelo de lã para a princesa entregar ao jovem que mata o Minotauro. E nisso ele desagrada o rei, ele acaba sendo preso, ele cria uma asa com penas e cera que permitiria ele sair da ilha.
de Creta, ele e o filho, claro, ele não ia fugir sozinho, então ele vai e foge junto com o filho com essas asas. Mas ele avisa o filho ali, a asa não pode se molhar, porque as penas molhadas vão ficar pesadas. E também não pode subir muito, porque a cera vai derreter. E se a cera derreter, você vai cair. Porém, o Ícaro voando, ele se encanta pela beleza do sol e ele quer voar cada vez mais alto. Isso aí é um grande alerta dessa mitologia, que é que todo mundo quer voar cada vez mais alto. Mas, às vezes, um voo alto demais ele pode se tornar algo muito perigoso. Então, ele sobe demais, o calor do sol derrete as asas e ele cai morrendo no impacto que ele tem contra o mar, né? E aí, nesse caso, a ideia é o quê? Nós, às vezes, temos que procurar equilíbrio. O equilíbrio em sentidos, principalmente internos. Ou seja, não querer alçar voos que nós não podemos, nós vamos cair no caminho, voar alto demais ou também baixo demais. E, principalmente, aprender com a experiência que nos foi dada, aquilo que a gente já falou aqui do legado. Ou seja, o pai dele explicou, segue o meu conselho. E hoje, quando a gente pega uma sociedade onde as pessoas não valorizam a família, não valorizam os mais velhos, esses legados estão sendo perdidos. As pessoas já não sabem mais para onde seguir. E aí, isso é um problema, porque eu perco esse norte, eu vou experimentando e vou aprendendo com meus erros, porque seria o caso do Ícaro se ele não tivesse o Dédalo ali. Mas ele tinha, e ele ignorou. Ou seja, ele ignora a sabedoria e acaba aprendendo ou não tendo tempo de aprender com o próprio erro. Se ele escuta a sabedoria do pai dele, ambos teriam cruzado ali e encontrado a liberdade. Muito bem. Lembrando que muitos outros artigos aí podem ser encontrados lá no site da revista Conhecimento e Cidadania. Inclusive, eu vou pedir para o doutor Leandro dar o endereço do site. Doutor, muito obrigado aí pela sua participação e eu espero tê-lo conosco aí mais vezes no futuro. Eu que agradeço a oportunidade. A revista ela é totalmente gratuita. Ela pode ser achada pela simples busca Revista Conhecimento e Cidadania. Nas redes sociais ela também tem esse nome. O site, ela tem um site que hospeda a revista inteira para baixar o PDF gratuito e até fazer uma leitura online, que fica no site do projeto que hoje parado. Então é direitonasescolas.com e lá tem o link da revista. E eu também coloco no meu site, que é Leandro Conservador RJ, disponível os artigos de forma avulsa, porque aí durante o mês a gente vai colocando no formato blog. Para quem não quer baixar um PDF, ler ali o blog no automático, então até buscar, fica ali no Leandro Conservador RJ. Alguns artigos que são mais jurídicos, mais técnicos, também vão ficar lá no Direito nas Escolas, mas a grande parte vai para o Leandro Conservador RJ. E o PDF está lá no site direitonasescolas.com e pode botar /revista, né? E nesse caso também tem as redes sociais, que eu posso até mandar aqui depois, que são todas com o nome Revista Conhecimento e Cidadania, ou Conhecimento e Cidadania em alguns casos, mas redes sociais, que Facebook, Instagram, Twitter, ela está lá. E sempre colocando aí os artigos quando lança no blog, a gente avisa lá, saiu no blog, artigo tal, sempre esse trabalho. Eu só queria aproveitar a oportunidade aqui para dizer que esse trabalho é para resgatar realmente cidadania através de conteúdo. E que eu queria enfatizar 2 pontos centrais aqui antes de terminar, que é, primeiro, essa revista de maneira orgânica, ela acabou se tornando um depósito de conteúdo. Nós estamos ali produzindo constantemente textos, e esses textos vão servir, creio eu, que para posteridade, até porque hoje tudo é registrado na internet. Então, assim, ela tem um cadastro, ela é uma revista mesmo, embora eletrônica, ela é gratuita, é só pegar lá e baixar qualquer edição, pode voltar lá para a primeira edição. E a gente acabou criando esse arcabouço de textos ali, de artigos. E para terminar, eu quero aproveitar muito para agradecer os demais colaboradores que estão ali escrevendo as suas colunas, né? Eu chamo de colunista, colaboradores, enfim, todos eles são voluntários, 100% é voluntário. Além do artigo, eles ajudam a divulgar, eles
fazem alguns apontamentos críticos também, por vezes indicam também, algumas vezes sou eu, algumas vezes eles estão indicando aí filmes, livros e coisas do tipo. Assim, o trabalho excepcional, eu não sei como que eu consegui colocar nessa revista, e lembrando mais uma vez, voluntariamente, tanta gente com tanta qualidade que faz algo tão bom que assim, é muito, muito legal mesmo. Eu queria agradecer a todos. Eu não vou citar nomes, porque eu tive alguns que já saíram, outros que já voltaram. Tem alguns que estão desde o início. Na verdade, dois estão desde o início comigo, nessa empreitada. E desde a primeira edição eles estão comigo. E todos os outros são voluntários, pessoa que chegou e quis escrever, pessoa que me manda um artigo. E, assim, uma qualidade excepcional. Só Deus mesmo para me dar essa moral de juntar essa galera, porque assim é muito, muito esforço, pessoal voluntário, caindo dentro. Textos que eu tenho aprendido muito, porque como eu sou editor, eu tenho que, antes de botar no ar, eu vou ali lendo tudo. Então, assim, é muito legal, porque eu já publico a revista já empolgado, porque eu já, caramba, maravilhoso. E agradecer essa oportunidade de ter essa live, de ter como divulgar esse trabalho, porque o nosso intuito, inclusive ela é gratuita por isso, é chegar ao máximo de pessoas para que cada um possa ler, refletir e tirar suas conclusões desses textos. Por isso mesmo que a gente tenta trabalhar com, muitas vezes, uma mitologia, muitas vezes uma fábula, para tentar trazer isso, que eu acho que é muito importante. Nos tempos que nós estamos vivendo, é muito importante acordar, no bom sentido, não no sentido despertos lá, mas no sentido de que as pessoas abram os olhos. Que cada um vai abrir o olho, vai ver para onde quer ir. E, como bota tem um dos textos, né? Ainda que não esteja sendo visto por ninguém naquele momento, você seja um marol, desculpa, você seja um farol no mar sem navios, você tem que manter a luz acesa, porque você não sabe quando o navio vai chegar. Então, esse farol no mar sem navios, ele está aceso, porque pode ser que uma hora um navio chegue e precise dele. Então, tentar trazer essas reflexões que a gente traz o tempo todo para todo mundo. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Agradeço também em nome desses excelentes membros da revista. Recomendo fortemente a leitura da revista. E antes de encerrar, duas coisas. Eu quero lembrar que aqui na Alcavango nós temos um serviço também gratuito de tratamento contra o câncer através do método Kovacic. Repito, o tratamento ele é gratuito. É um método em que a maior parte do tratamento é feito em casa, não é invasivo, não usa fármacos, e quem tiver interessado é só entrar em contato conosco. É um tratamento que não conflita com o tratamento convencional. E a outra coisa é, como é praxe, a gente citar aí a jornada do herói, que consiste numa história edificante e reflexiva, envolvendo aí os nossos convidados. E a história de hoje é, obviamente, referente ao Dr. Leandro Costa, um herói da educação jurídica e da cidadania. Ele embarca numa jornada transformadora, impulsionado aí pela visão de uma sociedade fundamentada em valores sólidos, né? E, na verdade, inabalável. E a sua saga ela começa em meio a tempos turbulentos, onde a névoa da desinformação e o lodo das adversidades tentam incessantemente engolir a nação. Então, armado com a fé em Deus e um compromisso inquebrantável com a pátria, com a família e com a liberdade, o doutor Leandro ele é uma voz que se ergue como um farol de esperança. E a fundação da revista Conhecimento e Cidadania, ela marca o primeiro capítulo da sua epopeia. E nesse período, o doutor Costa e os seus companheiros de jornada, buscam aí dissipar as sombras da ignorância, promovendo a liberdade de expressão como um pilar inegociável da sociedade. Então, quem tiver oportunidade da revista vai ver que cada página da revista é um verdadeiro manifesto
um verdadeiro manifesto contra as chamadas meias-verdades. E é um chamado ao despertar para os fatos. E são fatos que são retratados de uma forma verdadeira. E isso estimula a população a enxergar além daquela densa névoa que turva o discernimento coletivo para atender o interesse, muitas vezes escuso, de alguns. E através de notícias, artigos, colunas históricas e cadernos especiais, a revista ela vai se tornando aí uma arma poderosa na batalha pela verdade e pela educação cívica. Um país que está carente de organização social e política brasileira, um país que está carente de educação moral e cívica. Então, a inclusão de um espaço dedicado ao projeto Direito nas Escolas precisa ser revitalizado. É um testemunho do compromisso do doutor Leandro com a formação de uma base sólida de conhecimento jurídico entre os jovens. Isso vai preparar essa geração para se tornarem cidadãos conscientes e atuantes. Então, esse projeto Direito nas Escolas, que é uma iniciativa pioneira idealizada pelo Dr. Costa, ele é uma pedra angular da sua missão, porque ele reconhece a importância do direito no cotidiano das pessoas e a necessidade de uma compreensão básica dos conceitos jurídicos para a convivência em sociedade. Ele propõe a inclusão de noções de direito nas grades curriculares do ensino fundamental e médio, e isso é um movimento visionário que visa o quê? Equipar os alunos com o conhecimento necessário para navegar no mundo complexo das relações jurídicas e institucionais, fortalecendo aí o tecido da cidadania ativa. Então, a coleção de livros Direito nas Escolas é mais um marco na sua jornada que vai oferecer aí aos estudantes uma introdução acessível ao mundo do direito, cobrindo tópicos que são essenciais, como, por exemplo, o conceito de direito, de conceito de Estado, de Constituição, direitos fundamentais, entre outros. Essa obra ela representa um esforço monumental para democratizar o conhecimento jurídico, tornando esse conhecimento compreensível e relevante para a juventude. Então, é muito importante que quem tiver oportunidade que divulgue esse trabalho, porque ele precisa ser revitalizado. A jornada do Dr. Leandro, ela é uma inspiração, um testemunho da força, da convicção e do poder transformador da educação. Justamente num mundo onde as sombras da desinformação e da apatia acabam se alastrando. Então, figuras como o Dr. Leandro nos lembram da importância de lutar pela verdade, pela justiça e pela construção de uma sociedade mais informada, mais justa e livre. O seu legado é um convite para que cada um de nós assuma o papel de herói em nossa própria jornada, defendendo valores inegociáveis e contribuindo aí para o despertar de uma nação, aquilo que ele falou lá no começo da fala dele. Então, é isso aí, pessoal. Caso você queira estar aqui no lugar do Leandro, transbordando esse projetando aí em nossas futuras lives, entre em contato conosco. E você que está precisando contratar alguma mentoria online exclusiva em algum aspecto da sua vida ou da vida de alguém que você quer bem, entre em contato conosco pelo WhatsApp 12 99601 0082 e eu, como psicólogo e terapeuta holístico, também posso te ajudar nisso. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima segunda-feira, às 19h19. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Doutor Leandro, muito obrigado e fiquem com Deus.